alegre de estar aqui com os irmãos, conhecendo esse povo que vai morar no céu. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Rony, que tem dado essa oportunidade para estar trazendo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, a amada igreja do Senhor, aqui no assentamento Brasília. Isso já estava inflamando o meu coração, Deus de Lucas de Rio Verde. O Senhor já estava aqui, irmãos. Quando eu estava lá, só a matéria, o Espírito estava aqui já. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do meu amigo João, que veio aqui conosco, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso de número 9, ao qual o epígrafo da palavra diz: a visão em Troade, a pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro e a cura da pitonisa. Glória a Deus. Amém, irmãos? Todos acharam? Se quiserem colocar de pé, por referência à palavra do Senhor Jesus. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Glória a Deus. Leamos. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procurava partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo o caminho direto para a Somocrácia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. É uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade, e no sábado saímos para fora da porta, para a beira do rio, aonde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali estavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Glória a Deus. Vamos para o último versículo da leitura, versículo 15. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E vegrai, e ali o nos constrangeu a isso. Glória a Deus. Podemos assentar, glorificando ao Senhor Jesus. Meus queridos amados irmãos, confesso que é de uma grande responsabilidade, não é fácil estar aqui. Pedi muito ao Espírito Santo para que eu não falasse de mim mesmo, que eu nessa noite eu venho diminuir na presença de Deus, mas a minha alma se alegra em ver que o Senhor nessa noite vai falar aos nossos corações segundo aquilo que precisamos, não aquilo que eu quero falar, não, mas sim que Deus, aquilo que você pediu para o Senhor. Você saiu da sua casa, enfrentou estrada, enfrentou situações para estar aqui. E eu tenho certeza que o mesmo Espírito que abradava no coração de Paulo e Silas, ele está aqui em nosso meio, e ele há de trazer a resposta ao teu coração, aquilo que você tem tanto clamado ao Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos aqui uma grande trajetória de evangelismo da parte de Paulo e Silas.
a missão de pregar o Evangelho, ao qual o Senhor determinou para que Paulo sofresse pela sua palavra. Paulo é escolhido do Senhor nosso Deus para pregar o Evangelho a toda a criatura. E Paulo, sendo um grande exemplo para nós cristãos, ele não mediu esforços para estar anunciando a palavra de Deus, assim como a igreja do Senhor nessa noite não mediu esforços. Uns trabalharam, outros deixaram seus afazeres ou a sua casa, mas estar aqui nessa noite para trazer algo da parte de Deus é de grande importância para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O projeto de Paulo e Silas era ir para a Ásia, pregar o Evangelho, ver como os irmãos estavam. O projeto de Paulo e Silas era para ir para a Ásia para a segunda volta. Ele já tinha ido para a Ásia pregar o Evangelho, e agora ele tinha projetado em voltar e rever os seus irmãos e ver como andavam as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas houve aqui, Deus entrou na história. O Espírito Santo de Deus contrariou Paulo. Ele deu o Espírito de Deus numa visão que Paulo teve naquele momento, naquela noite, um encontro ali diferente, algo diferente, ao qual Paulo estava ali, no momento que apareceu na vida uma visão, um homem de pé, e ele falava para Paulo naquela visão: passa Macedônia e nos ajuda, passa Macedônia e nos ajude, passa o assentamento Brasília e nos ajude, passa Castelo de Sonhos e nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo creu naquele momento com o Senhor, e ele não mediu esforço, ele obedeceu e mudou o percurso da trajetória. Mas ele sabia ali, irmãos, que se ele fosse para a Ásia, ele ia ter um amparo dos seus irmãos em Cristo, ele ia ter cama para dormir, comida quente para comer. Mas ele também sabia, para que onde o Espírito Santo estava mandando ele, era uma terra de estrangeiro, uma terra de romanos que não aceitava a palavra de Deus. Mas Paulo foi chamado, um homem destemido, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele então sai no percurso trajado ali, portanto descrito pelo Espírito Santo, ali para a Macedônia. E ele chega na cidade chamada Filipos. Glória a Deus. E ali ele então começou a orar a Deus, começou a ver que o Senhor estava querendo ali naquela região, mostrar para ele o que ele deveria fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele estava numa situação na terra de estrangeiro, mas a palavra de Deus tinha que ser pregada. Aleluia. Mas a palavra aqui vai decorrendo, dizer no verso 16, que acontecendo que ele indo à oração, ele estava pregando o Evangelho, veio uma mulher com espírito de adivinhação e começou a andar atrás deles por alguns dias, até o ponto de Paulo se irritar com aquela mulher. E ela falava: eis que este homem que vos anuncia o Evangelho da salvação é filho do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Aparentemente parece que essa mulher estava ali elogiando ele. E o inimigo ele gosta de fazer isso, elogiar para que o nosso ego ele se engrandeça e nós achamos que é nós que estamos fazendo. Mas Paulo, com a sabedoria de Deus, levantou as suas mãos para aquela mulher e repreendeu o espírito daquela mulher de adivinhação. Louvado, e falou: sai dela, espírito. E aquele espírito saiu daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Homem de autoridade, homem de presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O inimigo ele tem que obedecer, meu irmão. Se você está na sua casa, se você está passando por alguma situação, Deus te deu autoridade para
expulsar demônios, para expelir doença. Deus deu autoridade para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra diz que o Senhor ali o Senhor daquela mulher que adivinhava, ficou sabendo disso e perdeu a esperança, o seu lucro. A mulher que dava dinheiro adivinhando, lendo as mãos, adivinhando, já não ia mais ganhar mais dinheiro, não ia dar mais lucro para os seus senhores. Então aqueles senhores pegou Paulo e Silas e levou à praça pública, louvado seja o nome do Senhor, diante das autoridades romanas, aos magistrados daquela época, e falou assim: olha, magistrados, estes homens, eles nos impõem coisas que não é lícita, eles sendo judeus, eles impõem costumes em nós que não são do nosso tipo, que não são do nosso, que nós praticamos. Eles empregam coisas que não são nossas práticas. E naquele momento diz que aqueles homens, aquelas autoridades, magistrados, irmãos, ele rasga as suas vestes e manda açoitar, Paulo e Silas naquele momento. Oh, Espírito de Deus, isso não é um ponto de faca, isso para que a palavra de Deus chegasse até você nessa noite e você ser salvo, ser cheio da presença de Deus. Não leva as coisas do Senhor a brincadeira, porque o Evangelho não é coisa de se brincar. Muitos sofreram outrora para que nós possamos estar aqui sentindo essa presença gloriosa de Deus no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É forte isso, é sério isso. Deus te fez você não para ser escravo de Satanás, mas para ser cheio do poder e da autoridade de Deus. Aleluia! Açoitaram Paulo e Silas em praça pública e pediu para o carcereiro jogar eles na prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E eles foram aprisionados, amarrados, os seus pés nos troncos ali no cárcere, naquela cela fria. Eu creio, meu pastor Rony, que naquele momento ele pensou, talvez, não sei, eu acho que eu me enganei, eu acho que não era de Deus. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O inimigo, ele põe esses pensamentos nas nossas vidas. Tomamos decisões achando que é certo, depois pensamos que é errado. Tudo que está acontecendo na sua vida, até aquilo que não está dando certo, é projeto de Deus. Não blasfema como o Espírito Santo. Aleluia. Não atribui aquilo que está acontecendo na tua vida, aleluia, de errado. Não culpa Deus por isso. Tudo isso é processo para crescimento espiritual, para que Deus possa te levar e te voltar e levar ao céu. É o projeto de Deus na sua vida. Aleluia. Mas eu creio que aquilo que passou, e um olhou para o outro, falou: Paulo, é o seguinte, vamos adorar Jesus, vamos cantar, lamandarraço e cantará séria. E diz a palavra do Senhor que Paulo e Silas, perto da meia-noite, começou então a adorar o Deus Todo-Poderoso. E diz a palavra que veio um grande terremoto, os presos ouviam a de Paulo e Silas adorar. E eu creio que naquele momento, aqueles presos que estavam junto com Paulo e Silas, e eles começaram a pensar e ouvir como que esses homens, todos machucados, todos chicoteados, cheios de marca, com sangue nas costas, eles possam adorar este Deus. Ei, não é as afrontas, não é as pelejas, não é a perseguição, não é o perigo, não é a escassez, não é a falta de dinheiro que vai fazer um servo de Deus parar de adorar a Deus, mas a presença do Senhor Jesus é que nos impulsiona a adorar o Senhor nos momentos difíceis da vida. Deus, ele glorifica o homem, não quando ele está bem, mas quando ele está passando por peleja. Então adore a Deus.